Irmãos, os que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Amém? Os irmãos sabem porque... Amém. Criança é assim mesmo, irmão. Criança é alegria na casa. Sabe por quê, irmãos, nós temos esse ambiente nessa noite? Porque muitos dos irmãos têm chorado aos pés do Senhor. Muitos irmãos têm se consagrado ao Senhor, orado, jejuado. E tem sido uma luta, irmãos, mas nós temos visto que o Senhor tem sido conosco, amém? É muito bom quando nós lutamos e sofremos, e de repente o Senhor realiza algo e você vê, poxa, o Senhor ouviu minha oração, o Senhor lembrou de mim, o Senhor me usou com autoridade. Sabe o que é isso, irmãos? Como a Thalita falou com a gente aqui, quando a gente compartilhou com os jovens, é a autorização do Senhor sobre a sua vida. É a autorização e o poder do Espírito Santo movendo e transformando histórias. E nós, no primeiro dia, falamos sobre o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus. Hoje de manhã ouvimos ricamente sobre nossa identidade em Cristo. E avançando, irmãos, se compreendemos o que é o Evangelho, se compreendemos a nossa identidade, só nos resta, irmãos, nos consagrar totalmente ao Senhor. Uma vida de consagração, uma vida de entrega. E eu queria falar uma frase para os irmãos. O nível de entrega está relacionado ao nível do seu amor. Vou falar de novo, irmãos. O nível de entrega está relacionado ao nível do seu amor. Não estou falando, irmãos, de pessoas perfeitas. Não estou falando de super-homem, nem de mulheres maravilhas. Estou falando de pessoas que, ainda que errem, briguem em casa com seu esposo às vezes desobedece o pai, mas tem um coração quebrantado, se arrepende, se humilha e fala: Senhor, quem sou eu sem Ti? O que eu posso fazer da minha vida sem a Tua palavra? Senhor, essa questão aqui, Senhor, eu tenho orado, eu tenho tentado, Senhor, mas eu não tenho conseguido vencer, Senhor, essa situação da minha vida. Me ajuda, me capacita. Envia pessoas consagradas com autoridade espiritual para me aconselhar, para cuidar da minha vida. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que são cheios da autoridade e da consagração e da dedicação na casa de Deus. Porque a casa de Deus, irmãos, e nós fomos incluídos por amor. Então, irmãos, só podemos nos derramar desse amor tão grandioso que o Senhor tem por nós. E eu queria começar a ler com os irmãos Levítico 27 e 28. Que vai nos mostrar, irmãos, por onde começa a consagração. A gente ouve os irmãos falando, né? Consagração é apresentar uma mão cheia diante do Senhor. Mas, irmãos, as nossas mãos estão cheias de quê? Estão cheias de uma vida que ora, que lê as Escrituras. Eu falo bastante com a minha esposa. Minha esposa, não é a quantidade, é a qualidade do tempo que você gasta com o Senhor. Se o seu coração, irmãos, ao levantar pela manhã, quando você acorda e o seu coração não palpita pelo Senhor, irmãos, olha, pede mais graça ao Senhor. Porque, irmãos, todo dia é a oportunidade de tocar no Senhor. No trabalho, vai orando. Todo momento é momento de termos comunhão com o Senhor, amém, irmãos? Buscar a sua face. E quando chegamos em casa, separar: Senhor, eu consagro, Senhor, esse meu tempo ao Senhor. Eu consagro esses 10 minutos da minha vida ao Senhor. Esses 20 minutos. E sabe o que acontece, irmãos? O Senhor multiplica esse tempo. 10 minutos se tornam meia hora, se tornam 1 hora, se tornam 2 horas. Às vezes minha esposa puxa minha orelha: amor, eu pedi para você só lavar a louça
e lavar o banheiro. Aí o que eu faço? Amor, eu lavei a louça, mas não lavei o banheiro, amanhã eu lavo. Aí eu falo, sabe por quê, amor? Eu acordei hoje, sabe, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, sabe, eu não consegui sair da presença do Senhor. A gente precisa, irmãos, aí a minha esposa, né, amada, vai me equilibrando. Tá bom, meu amor, mas lava o banheirinho também. Aí eu, tá certo, amor, eu tenho que me arrepender. Irmãos, o casamento, a vida de comunhão entre os irmãos, é para que a gente aprenda que precisamos consagrar a nossa vida diante do Senhor. Levíticos 27 e 28. 27 e 28. No entanto, nada do que alguém... Espera os irmãos acharem. Levíticos 27, 28. É lá no começo, irmãos, Gênesis. Irmãos acharam? Amém. No entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor, de tudo o que tem. Começa por onde, irmãos? Seja homem. Irmãos, só podemos consagrar nossas coisas ao Senhor, nossos filhos, depois que nós mesmos nos consagrarmos ao Senhor. Amém? Capítulo 27 e 28. Pô, também com essa letria também, mas sim, misericórdia, né, irmão? Sei que você é jovem, né, mas... Vou ler de novo, irmãos. No entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, olha as posses, irmãos, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremessivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Irmãos, o Adão que é em nós precisa morrer, amém? Precisamos consagrar nossas vidas ao Senhor, irmãos, tudo o que temos, para que possamos alegrar o coração do Pai. Aí eu pergunto aos irmãos, como temos consagrado nossa vida ao Senhor? Como temos buscado ao Senhor? Precisamos, irmãos, ter uma vida no altar, amém? Mateus 6 vai mostrar de forma prática esse assunto que eu quero tocar com os irmãos. Porque, irmãos, o Evangelho, ele é composto de duas porções muito importantes. O Evangelho fala do que Deus é, do que o Senhor Jesus é, do que o Espírito Santo é, das regiões celestiais. E a gente pega todas essas informações, irmãos, e trazemos para as nossas vidas. E trazemos para a nossa casa. E o interessante é que o Senhor, de forma prática, Ele vai começar a provar os nossos corações. Ele vai começar a nos mostrar o que Ele quer de nós. Como e quando Ele quer nos usar. Mateus 6, a partir do versículo 19. Posso ler, irmãos? Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que temos acumulado, irmãos? Quanto tempo temos gasto na presença do Senhor? Interessante que, quando a gente tira essa passagem aqui, o Senhor Jesus já vem descortinando desde Mateus 5, falando sobre as bem-aventuranças do reino dos céus, vem nos falando como devemos nos perdoar, como deve ser o nosso casamento, como devemos orar, como devemos ofertar. Irmãos, a primeira consagração da nossa vida são os nossos ouvidos, irmãos. Precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, nos consagrar
para receber do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O ouvido, ele está relacionado à sua constituição. Quanto mais você ouve a palavra do Senhor, quanto mais você se alimenta, mais constituído da vida do Senhor você é. E quanto menos você ouve, menos constituído você é. Interessante que Provérbios 23, porque aqui Mateus 6 vai falar de um coração e dos olhos, mas Provérbios 23 vai falar justamente do ouvido e dos olhos e do coração. Provérbios 23, 26. 23, 26. Vinte e três, 19 primeiro, irmãos, desculpa. 19 e depois o 26. Provérbios 23, 19. Olha como é que fala, irmãos. Os irmãos acharam? Ouve, olha, ao ouvido, irmãos. Ouve, filho meu, e ser sábio. Irmãos, se nós não ouvirmos a palavra do Senhor, como seremos sábios? Como teremos a sabedoria que vem do alto e não a que é terrena? Guia retamente no caminho o teu coração. Mateus 6 está falando, olha, o que você entesoura no teu coração, é isso que você tem a oferecer. Aí vai para o 26, irmãos, agora, olha. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Vamos voltar para Mateus 6, irmãos. Que Mateus 6 está falando de uma consagração. Jesus está falando sobre uma consagração. Ele pega aquela multidão e começa a falar para aquela multidão. Amém? Interessante que Romanos 10, 17 fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é isso, irmãos? Mas interessante, como é que Salmos 1 fala, irmãos? Irmãos, lembram? Vamos ler lá, Salmos 1. Ainda falando sobre o ouvido. Salmo 1. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Uma vida consagrada se gasta com a palavra de Deus. Mas olha que Salmos 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, nosso ouvido tem que ser consagrado ao Senhor. Se o nosso ouvido ele der brecha para uma comunhão com trevas, o que acontece com a sua constituição? Mateus vai entrar nesse assunto, quando ele falar dos olhos. E mais um versículo, 1 Timóteo 4. Primeira Timóteo 4, 1. Os irmãos acharam? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Irmãos, 3 coisas que acontecem com nossos ouvidos. Ou você gasta os seus ouvidos com a palavra de Deus, com a comunhão, com a oração, com o aconselhamento dos irmãos que cuidam de você. Ou você gasta tempo seguindo o conselho de ímpio. Certa vez um jovem veio falar comigo assim: Sacha, eu estou passando por uns problemas no relacionamento, e um amigo meu está conversando comigo algumas coisas. Eu falei assim: o que ele está falando com você? Aí ele começou a falar, né? Eu falei assim: rapaz, esse jovem, ele é cristão? Aí ele: não. Eu falei: como é que tu pega conselho com uma pessoa que não é filho de Deus? Sobre casamento. Que casamento uma pessoa que não é filho de Deus pode dar? E agora também aqui, irmãos, 1 Timóteo.
o ouvido, espíritos enganadores. Outro jovem uma vez falou comigo assim, e é um jovem que eu conheço, né? Ele é meio desanimado um pouquinho. Aí os irmãos que se debruçam na palavra, que cuidam da vida dele, nós estamos falando, irmão, vamos para a comunhão, vamos nos santificar, vamos nos consagrar, vamos buscar o Senhor, vamos evangelizar, vamos nos dedicar em consagração ao Senhor, vamos viver uma vida de realidade com Cristo. Aí o abençoadinho fala para mim assim, Sacha, eu ouvindo o Derek Prince, ele falou que eu posso partir o pão em casa com a minha esposa. É realidade? É uma realidade. Mas, irmãos, por trás de uma palavra, de uma pessoa que ele nem conhece, ele se baseou para ficar em casa. Isso é muito sério, irmãos. É uma coisa também que tem muito no meio do povo de Deus. Às vezes a gente honra muitos irmãos de longe, e às vezes os irmãos que estão perto de nós, cuidando da nossa vida, nós não pedimos conselho. Quantas coisas nós fazemos sem pedir conselho aos irmãos? Quantas coisas, é um emprego, é uma prova, é uma troca de emprego, é onde vai reunir, é com quem anda, é a troca de namorado, problema no casamento, e a gente não vai até os irmãos que cuidam de nós. Será que isso, irmãos, é vaidade do irmão que está cuidando de você, porque ele não pode ser seu líder, o irmão que cuida da sua vida, ou é uma vaidade de quem não vai pedir conselho ao irmão que está próximo a ele, porque o irmão não está sobre ele? Que isso, irmãos? Nossa vida precisa ser uma vida consagrada ao Senhor e de obediência. O filho padeceu e aprendeu a obediência pelo que padeceu. A palavra fala. E a gente não quer ser obediente. Irmãos, evangelho é simplicidade. Sabe por que nós obedecemos, irmãos? Porque você vê naquele irmão um homem de Deus. Quando eu comecei a caminhar entre os irmãos, eu conheci um mocinho, uma pastinha preta de couro. Esse moço sabe quem é? Irmão Renato. Ele chegava na reunião, aí ele me via, né, que eu era fortinho, chegava assim e fazia assim, aí irmão, paz. Só aquele gesto dele, irmãos, ganhou meu coração. Aí eu comecei a olhar para aquele homem de Deus, eu falei assim, rapaz, esse moço aí, ele anda com o Senhor. Esse moço aí, rapaz, ele tem algo que eu preciso aprender. Comecei a caminhar com ele, ele me ligava, irmão Sacha, vamos visitar, vamos, meu Renato. Ia lá, rapaz, como eu aprendi com aquele moço, como eu aprendi a obedecer aquele moço. Certa vez eu fiz a brincadeira, né, com ele, brincando por causa da timidez, ele me chamou e falou assim, Sacha, você tem toda a liberdade para brincar comigo, só não brinca comigo na frente de outros irmãos por causa do respeito, irmão, porque você eu ando, mas outros irmãos eu não ando tão perto. Rapaz, aquela palavra assim no meu coração, sabe, tremeu, irmãos, no meu coração, sabe por quê? Porque aquele irmão ali me amou, ele me corrigiu, ele me disciplinou, me exortou em amor. Como é bom quando nós somos corrigidos pelos irmãos que cuidam de nós, irmãos. Como é maravilhoso sobre a sua vida quando alguém te exorta em amor. Quando alguém te chama, te olha nos olhos e fala assim, rapaz, não faz isso. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil olhar assim, ó. Deixa, tô nem aí. Mas se alguém sabe, porque é desconfortante, irmãos, você chegar e falar assim, olha, isso está errado, porque geralmente a pessoa vai pular. Mas quando, irmãos, você aprende que aquele irmão é segurança para a sua vida, rapaz, o seu coração muda. Você começa a andar, sabe como, irmão? Mais humilhadinho, porque aqueles irmãos, você olha que tem uma vida consagrada ao Senhor. Como precisamos, irmão, no dia em que você vai e tem rápido acesso a ministrações, a palavras, aprender a ouvir os irmãos que estão perto de você e que cuidam de você, e que zelam sobre a sua vida. E avançando, irmãos, em Mateus 6, né? Falei dos ouvidos. A diferença entre um ouvido que ouve a palavra de Deus, um ouvido que ouve conselho de ímpios e um ouvido que se deixa enganar por espíritos enganadores. E avançando nesse processo de consagração, consagramos, irmãos, nossos ouvidos, consagramos os nossos corações. Agora vamos consagrar, irmãos, outra coisa que continua em Mateus 6, que é muito importante, são os nossos olhos. Vamos lá para Mateus 6 de novo. Porque qual é, irmãos, o título da nossa conferência? Pô, estamos chique em conferência, rapaz. Desse retiro. Olhando... Não, calma aí, irmão.
Tem visitante hoje, vamos olhando para e consumador da fé. Olhando, irmãos, ouvido, coração, os olhos olhando para o Senhor. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para problema, nem para aquela moça bonita, nem para aquele moço bonito, cheiroso e perfumado. Olhando para o Senhor, irmãos, e para o varão que o Senhor te deu, ou para a varoa que o Senhor te deu, amém? Mateus 6. Seis, 22, continuando, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Irmãos, os olhos falam de uma referência, exemplo sobre nossas vidas. Interessante que essa mesma passagem está em Lucas 11:35. Vamos ler lá, que é muito significante. Lucas 11:35. É a mesma passagem, tá, irmãos? Mas Lucas fala algo interessante aqui. Onze 35. Como é que está na Bíblia de vocês, irmãos? Como é que começa? Repara. Repara, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Essa palavra aqui, repara, irmãos, no grego, é escopos. Sabe o que significa? Fazer uma ponta de mira. Vigiar, espionar. Irmãos, você tem que espionar a sua vida. Tu tem que estar olhando o que você está fazendo. Paulo fala, olha, cuidado de ti mesmo. Quando ele vai dar o conselho para a liderança. Irmão, a gente precisa olhar o que a gente está fazendo. Espionar. Sacha, ó, você, rapaz, tu tá meio estranho aí. Vigia, varão. O meu zap é assim, vigia, varão. Irmãos, a gente está, olha, vigiando, atento ao que nós vemos, atento com quem conversamos, atento no trabalho com quem lidamos, atento com o nosso testemunho no trabalho. Irmãos, a vida dos irmãos tem sido consagrada no trabalho? A nossa vida tem sido consagrada no trabalho? A nossa vida tem sido o perfume de Cristo que as pessoas têm se atraído e pedido ajuda? Nós precisamos reparar, irmãos, como tem sido a nossa vida. Às vezes a gente tem uma questão, né? A gente repara a nossa esposa, mas como está a nossa vida? Repara o irmão, mas como está a nossa vida? Porque o Evangelho, irmãos, é para você usar na sua vida e eu na minha. Não é para eu pegar o Evangelho e falar, poxa, como o Senhor é bom. Rapaz, você precisa ser bom. Não, seja você. Senhor, eu quero ter a tua paciência, eu quero ter a tua bondade, para que outras pessoas vejam Cristo em mim e possam expressar a vida de Cristo. Porque o Senhor, irmãos, foi consagrado por nós. Ele pagou o alto preço para que hoje nós pudéssemos valorizar a vida dele. E continuando em Mateus, vamos voltar. É o último versículo que eu vou ler. Não, último não, mentira, tem mais um. Sabia, né, Bárbara? Lá no Gardenia é assim, eu falo assim, irmãos, vou ler o último versículo. Aí hoje você já sabe, quando eu falo o último é porque tem mais uns 3. Mas hoje eu acho que não vai ter 3 não, irmãos. Mateus 6, 24. Mateus 6, é o mesmo texto, mas aqui continua. Ninguém pode servir a 2 senhores. Interessante, irmãos, que essa palavra, esse verbo servir, o termo é doulos. Doulos no grego significa tanto um servo voluntário como um servo involuntário. Irmãos, o Senhor deseja servos voluntários. Mas sabe qual é o problema? Satanás, ele deseja até os servos involuntários, que nem sabem que estão consagrando a sua vida ao que não devem.
Nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida voluntária. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não tenho condição nenhuma, mas eis-me aqui. Eu quero a tua palavra. Jesus Cristo falou assim, ó, eis-me aqui e os filhos que tu me deu. Eis-me aqui os filhos que tu me deu. E nós falamos, Senhor, eis-nos aqui com o Cordeiro que o Senhor deu para morrer por nós. Com o Espírito Santo, que é a nossa forma, a nossa comunhão e a nossa vida. Amém? Interessante que ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Irmãos, parece loucura, né? Amar Satanás, porque esses dois senhores aqui estão falando do Senhor e de Satanás. Como é que pode, irmãos, amar Satanás? Será que tem como, filho de Deus? Porque a palavra aqui amar, irmãos, é agapau, é escolher. Você escolhe se dedicar ao príncipe desse mundo. Os irmãos lembram o que fala lá em Timóteo? Demas amou o presente século. Demas era um companheiro de Paulo. Imagina, irmãos, você ser companheiro de Paulo. Eu não queria andar com Paulo, eu só queria andar com Dino. Imagina, ou com o Clécio também, tá bom. Imagina você ser companheiro de Paulo, andar com Paulo e amar o presente século, irmãos. Irmãos, isso é sério. O inimigo, ele não brinca. Nós precisamos amar o Senhor. 2 Coríntios 4, fala assim, né? Deixa eu olhar lá, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 4. Eu não sou bom de gravar versículo, não. 2 Coríntios 4, 3. Segunda Coríntios 4, 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Irmãos, o inimigo quer tirar a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como é que nós teremos uma identidade, irmãos, clara sobre quem somos, se nós estamos com a visão, irmãos, turbada, uma visão embaçada? Nós precisamos olhar, irmãos, firmemente para o nosso autor e consumador da fé. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo quer atrapalhar o nosso avanço, nossa caminhada. Porque, como os irmãos falaram, somos filhos de Deus, recebemos do Espírito Santo, mas, irmãos, no grande dia, ouviremos: servo bom e fiel. Ou então, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Uma vida sem intimidade com o Senhor, sem consagração. Aí eu volto a falar, irmãos, o nível da sua entrega está relacionado ao nível do seu amor, o nível da sua intimidade. Irmãos, nós não temos condição, mas o Senhor, Ele quer um coração, amém? Se você entregar o seu coração ao Senhor e falar assim: eu não tenho condição, Senhor, eu sou teimoso, eu sou esquecido. Rapaz, o Senhor me ama muito, porque eu sou uma bênção. Eu já esqueci irmão no aeroporto, né, Davi? Cadê o Davi? Já esqueci Davi no aeroporto. Davi, eu vou te buscar, irmão. Não, eu vou de Uber, eu vou te buscar, irmão. Amanhã eu tô lá. Esqueci Davi no aeroporto, rapaz. Esquecido, meio gago, careca, déficit de atenção. Tudo isso eu tenho, irmãos. Hiperativo, nasci com as pernas tortas. Rapaz, mas eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada, não sou ninguém, mas o teu evangelho é poderoso. O teu evangelho é capaz de me mudar. O teu evangelho, o teu Espírito Santo é que é autoridade. Eu nada sou, mas tu és tudo para nós. Tu és a vida, tu és o evangelho, tu és o poder de Deus, tu és a paz para esse mundo. Irmãos, é isso que o Senhor quer mesmo, é você todo tortinho, todo enguiçado. É você. Adão deu PT, irmãos. Levaram o Adão para poder fazer vistoria.
Aí chegou lá, né, na Mercedes-Benz, olha, Adão deu PT. Não tem jeito para Adão. É o novo homem, como o irmão falou, é a nova criação. É essa vida, irmãos, em nós. Porque não tem que aparecer Sacha, tem que aparecer Cristo em nós. O Espírito Santo em nós, não é nossa mente, não é nossa intelectualidade, mas é o poder da cruz em nossas vidas. Amém? Voltando para Mateus 6, para terminar, eu acho. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Irmãos, devoção aqui no grego é antekomai. Sabe o que significa isso? Estar diante de com fidelidade. Irmãos, nós estamos diante de Deus com fidelidade ou estamos diante do nosso umbigo com fidelidade? Ou estamos diante das nossas contas com fidelidade? Ou estamos diante da nossa casa com fidelidade? Da nossa Netflix com fidelidade? Qual tem sido a nossa fidelidade, irmãos? Irmãos, nós somos como aqueles cavaleiros que vão para a guerra. Os irmãos lembram de 300? Lembra? Perguntaram lá para os gregos, né? Quando eles foram para a batalha, até o quê? Ah, eu sou padeiro. E tu? Ah, eu sou escritor. Aí na outra cena, perguntaram para os Leônidas e para os guerreiros dele, tu é o quê? Nós somos guerreiros. Guerreiros do Senhor, irmãos. É isso que nós somos. Se você trabalha na padaria, se você é engenheiro, se você é médico, você é o guerreiro do Senhor, irmãos. Amém? Eu gosto de ver a irmã Célia, irmã Guacira, irmã Celeste, rapaz, irmãos com, sabe, quase 70 anos. Quase. Irmão José, rapaz. Irmão José, irmãos. Guerreiro do Senhor, irmãos. O último cabo de guerra faz equipe. Não esqueço disso. Do outro lado, Pedro Júnior, Pedrinho, só maçaroca. Do nosso lado, eu, Jason, vamos segurar. Quando eu olho para o meu lado, irmão José. Falei, rapaz, como é que tira esse moço daqui? Eu falei, irmão José, você vou. Aí eu falei, irmão José, já está certinha a contagem, irmão José. Poxa, irmão Taxa. Saiu desanimado, rapaz. Mas, irmãos, somos guerreiros do Senhor, amém? Somos aqueles que defendem a espada, a palavra de Deus. Somos apologetas do Evangelho. Nós defendemos o Evangelho onde estamos, com a nossa boca, com a nossa vida, nosso testemunho, nossa casa, nossa consagração, nosso carro, nossa oferta, nosso dízimo, nossa oferta. Mas vamos consagrar, irmãos. Chame como os irmãos tiverem, né? Sem deboche, tá, irmãos? Me perdoem. Mas como os irmãos tiverem fé para chamar, seja dízimo, seja oferta. Não quero, né, entrar na fé dos irmãos. Mas, irmãos, se consagrem ao Senhor. Tudo que é nosso não é nosso, é do Senhor. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Interessante que aqui, irmãos, em algumas versões está mamon. Fala aí, depois tu me exorta, se tu tiver. Não podeis servir a Deus e a mamon. Interessante, irmãos, porque esse termo aqui, mamon, é uma personificação de um ente com autoridade. O que significa isso, irmãos? Significa que no altar, aonde é para Deus estar assentado, na sua vida, que é o seu coração, às vezes é a nossa riqueza, irmãos. Olha, eu não sou contra malhar, porque eu gosto de fazer meus exercícios físicos, correr, comprar uma roupinha, não sou contra nada disso. Mas aonde está o altar do seu coração? Porque mamon, irmãos, significa as coisas desse século que tiram o lugar de Deus no seu coração. Às vezes é uma Netflix, irmão. Está vendo que não estou falando aqui de questão de pecado moral?
Não estou falando de palavrão, de bater em alguém. Às vezes dá vontade de bater no Jason, no Geilson, mas não é isso que estou falando. Estou falando, irmãos, de um coração. Às vezes uma Netflix se tornou uma mão na sua vida. Às vezes a avareza se tornou uma mão na sua vida. Irmãos, como somos carentes da graça de Deus, irmãos. Isso é para vocês e para mim também, irmãos. Eu gosto muito de ver uma série. Mas eu equilibro. Eu falei assim, eu vou ver série igual eu vejo novela. Cada dia eu vejo um capítulo, quando dá. Mas, Senhor, o meu tempo com o Senhor eu não quero perder, Senhor. Esse tempo aí é prioridade. Se deu para ver, deu. Se não deu, eu vejo amanhã. Nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida no altar de Deus, amém? É o seu coração que o Senhor quer, irmãos. Esquece que você é fraco. Isso todos nós somos. Forte é o Senhor. Esquece que você é tímido. Pede ao Senhor graça para tirar sua timidez. Pede ao Senhor para que você, calado, glorifique o nome do Senhor. Porque, irmãos, interessante, né? Teve um irmão que ele foi uma entrevista de emprego. Aí eu vinha falando com ele porque ele é meio independente. Eu falei, rapaz, você já é uma cansada. Sujeita a tua vida, rapaz. Ele é meu amigo há muitos anos. Sujeita a tua vida. Pede conselho. Esquece que eu sou teu irmão, amigo há muito tempo. Hoje eu tenho cuidado da sua vida. Conversa comigo, conversa com o Davi, conversa com o Silas. Pede direção ao Senhor. Aí ele foi para uma entrevista de emprego. Me ligou para o Silas, ligou para o Davi. Nós oramos por ele. Rapaz, ele chegou no emprego. E ele deu esse testemunho chorando. A mulher foi para ele assim, ele entrou, ela falou para ele assim, você é cristão? Aí ele, não falei nada. Sou, está contratado. Posso te dar um abraço? Abraçou, chorou com ele lá. Agora, o que aconteceu, irmãos? Eu não sei. Se você me perguntar, eu não sei. Mas foi o sobrenatural de Deus, amém, irmãos? O Senhor quer fazer coisa sobrenatural no nosso meio, sabe por quê? Para que você saiba que não é por você e nem por mim, é pela glória de Deus, é pela vida dele em você. Às vezes você não vai falar nada, mas o Senhor vai agir. O que você precisa fazer é colocar o seu coração. E realmente, último versículo para terminar, porque os irmãos leram Hebreus, né? Tanto segunda, ontem e hoje, nem sei mais que dia é hoje, tô maluco. Hebreus 10, 20, para terminar, irmãos. Olha, irmãos, eu me preocupo muito, né? Alguns jovens, o jovem mais tímido é o jovem que eu mais perturbo. Fica em cima, abraço. Se for, meu Deus, um tapão na cabeça. Se for menina, eu fico em cima falando com ela, jovem. Sabe por quê, irmãos? Porque olha só, o Senhor, ele trabalhou comigo desde a infância. Um homem negão chamado Sacha. Imagina na sala de aula. Imagina, irmãos. Rafael, Felipe, Vinícius, Débora, Sacha. Todo mundo fala assim, ó. Aí eu. Pronto, já era. Era o ano todo, irmãos. Trocava de escola, era uma perturbação na minha vida. Senhor, tem misericórdia. Tudo de novo. Tudo de novo. Rapaz, o Senhor trabalhou comigo, porque timidez total. Minha mãe me abençoou com esse nome. Sacha, loura bonita de olhos azuis, filha da Xuxa, vai eu. Irmão, da Marinha ainda, tem uma má referência, né? Mau testemunho da Marinha aí, mas o Senhor me guardou. Irmãos, os tímidos precisam pedir graça ao Senhor, amém? Senhor, poxa Senhor, eu sou tímido, mas eu preciso me abrir a boca. O Senhor falou assim, ó, abre a tua boca e eu a encherei. O Jeová Sabaote, o general de guerra, ele que vai encher a tua boca. Ele que vai encher você da autoridade do Espírito Santo. Quando você for ver, você vai estar falando, você não vai nem saber o que você está falando direito. Depois vai falar assim, Senhor, nem sei como é que o Senhor me usou aqui, mas o Senhor quer te usar, irmãos. Mesmo você timidozinho, fala baixinho. E a tímido fala assim, quer falar? O Senhor vai te dar graça. Amém? Coloca a sua timidez diante do Senhor, a sua vergonha, jovens, por favor, coloca a sua timidez diante do Senhor. Aí o Senhor coloca logo, ó, eu, Daniel e Isaac, 3 doidos com os jovens.
7 horas da manhã, 4 do mundo, reúne, vambora. Aí com os jovens, não, vou acordar 10 horas nada, 7 horas da manhã. Isaac, como é que tu vai fazer? Ah, não, os varões a gente dá uma espancada, tira da cama, chuta, bica. Pô, mas as varoas, como é que a gente vai fazer? Chuta elas também? Vão bater? Não, fala com a menina. Paloma, Andressa, vai, fala com a menina. Rapaz, 7 horas da manhã, estão os jovens lá, todo tímido. Aí a gente começa, vambora. Aí o Isaac começa a cantar Thales Roberto. Imagina Thales cantando Thales Roberto. Isaac cantando Thales Roberto. Doideira, né? Só maluco para ouvir. Mas os jovens ouviram e ficaram aí na comunhão. Daniel ministrou a palavra. No final, jovens, vamos ruminar. Rapaz, aí você vê jovens tímidos falando a palavra de Deus. Isso é o Senhor, irmãos, amém? Hebreus 10, 20 para terminar. 19, Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, amém? Ousados do Senhor, amém, jovens? Camisa 10 do Barcelona. Para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos... Fala mais alto, irmão, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém, irmãos? O Senhor, Ele consagrou a vida dEle por nós, irmãos. Ele se tornou o motivo de estarmos aqui. Tem 2 caminhos para nós, irmãos. Ou uma dedicação ao Senhor. E essa dedicação total ao Senhor, ela vai começar devagarinho mesmo. É um versículo, é 2 versículos, é dia sim, dia não, um dia sim, 3 não. Mas com o tempo, irmãos, olha, aquela sementinha caindo em boa terra, como Guilherme orou, ela dá fruto, irmãos, a 30, a 60, a 100 por 1. Amém, irmãos? Vamos ser essa boa terra consagrada ao Senhor, sem pedra, sem folha, sem riqueza, sem nada, mas cheio da vida de Deus. Amém, irmãos? É esse o coração consagrado que o Senhor quer de nós. É esse coração dedicado às coisas de Deus. Eu queria nessa hora, irmãos, orar com os irmãos, para que os irmãos juntamente comigo, como... Agora não lembro quem foi que falou, acho que foi o Renato Moreira, o Jonathan falou, agora não lembro, que quando a gente sair daqui na terça-feira, Valério que falou, quando a gente sair daqui na terça-feira, nós vamos ser provados e esperamos ser aprovados, amém, irmãos? E se de alguma forma o irmão se sentir reprovado, não desista. Nós somos aqueles loucos que amam o Senhor, aqueles loucos que mesmo quando caem, clamam ao Senhor, e a graça do Senhor nos ajuda a levantar. Amém, irmãos? Eu queria rogar juntamente com os irmãos, para que o Senhor, Ele consagre o coração dos irmãos. E como nós lemos em Levítico, o coração, a casa, os filhos, a herança, os filhos dos filhos, tudo seja entregue no altar do Senhor. Tudo seja entregue para que o Senhor nos use. Amém? Senhor, bendito é o teu nome. Nós te glorificamos e te exaltamos e te bendizemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor consagrou para nós um novo e vivo caminho. E esse caminho, Senhor, é o caminho de graça, é o caminho de realidade, é o caminho da cruz, aonde Adão, Senhor, não é manifestado, mas a nova criatura, a nova criação, Jesus Cristo é manifesto em nós. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos juntamente como igreja, Senhor, consagrar os irmãos, a casa dos irmãos, a família dos irmãos, as assembleias, Senhor, Niterói, Campo Grande, Santa Cruz, Gardênia, Vila Sapê, Rocha Miranda, Campinho, Anil, Senhor, enfim, Senhor, o Senhor, aqui Miguel Pereira, Niterói, Senhor, consagra os irmãos diante de Ti. Enche os irmãos do Teu Espírito, enche os irmãos da Tua graça, da Tua autoridade, do Teu poder,
da tua autoridade, da tua unção, porque nós somos teus, Senhor. Derramamos a nossa vida no teu altar, derramamos o nosso coração. Sabemos que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és o único Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa história. Glorificamos o teu nome. Nos enche de ti, Senhor, porque nós queremos a tua face, porque naquele dia queremos ouvir de ti que fomos fiéis. Senhor, nós queremos combater o bom combate, nós queremos guardar a fé e terminar a nossa carreira em ti. Bendito seja o teu nome. Aleluias.